recebendo o doutor Antônio Júlio Gazelli, que é candidato a prefeito do Partido Verde. Doutor Júlio, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Nelson. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos amigos ouvintes. Doutor Júlio, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o doutor Antônio Júlio Gazelli, por que doutor, para quem ainda não sabe, e falar um pouquinho da sua trajetória, sua chegada até Rondônia. Cheguei em Rolim de Moura em 1990, vindo do Rio de Janeiro, para exercer minha profissão médico oftalmologista. E sempre de lá para cá morei em Rolim de Moura esses 22 anos. E na vida pública eu nunca fui da parte política. Entramos na política ano passado e gostamos da vida pública. Eu estive presidente da Casa da Criança e do Adolescente por volta de 1994-95. Fizemos um trabalho por 2 anos, achei que era suficiente. Resolvi continuar na minha realidade, que era a profissão de médico, oftalmologista. Mais tarde, em 1999 e 2000, para quem está há menos tempo em Rolim de Moura, de lá para cá, nós tínhamos um clube de futebol aqui, que era o Pinheiros Futebol Clube, e nós fomos presidente, chegando a participar aí do Campeonato Estadual, Copa Brasil. Muito bem. Bom, na sua campanha, vamos começar a falar do seu projeto de trabalho, como o senhor defende a sua administração, que ela será, caso eleito, a administrativa política, diferente do que se fala, político administrativo. Gostaria que o senhor explica como isso acontecerá caso o senhor seja eleito. Por que o administrativo vem antes do político? Sim, o motivo, inclusive, de ter entrado pela primeira vez na política aos 57 anos, ano passado, é por não concordar que o município se coloca primeiro a mentalidade política e depois vem a parte administrativa. Porque o município é onde está lidar direto com a população. Nós temos o governo federal, o governo estadual e o município. O próprio, por exemplo, governo federal e Brasília, nós temos a cidade de Brasília, que é como um município, o distrito. As capitais, como Porto Velho, tem o estado lá, mas tem a prefeitura de Porto Velho. Então, no município, eu acho que você tem que mentalizar a parte administrativa primeiro. Lógico que você não pode esquecer a política, mas a política não pode ser priorizada. É o que a gente observa, por exemplo, em vários municípios, não só em Rolim de Moura, você tem o prefeito, que ele tem que ser um administrador e político, não nego que eu quero ser político, porém com a mentalidade em cima da administração, mas as pessoas que me acompanham nas secretarias, nas portarias, elas teriam que ser não políticas, porque elas começam a olhar o lado delas, não começam a olhar o lado de um todo. Candidato, o senhor que tem encaminhado, com certeza fazendo visitas nos bairros, nas casas, no comércio, o que o senhor tem ouvido dos eleitores, das pessoas? Qual que é o maior clamor? O que eles precisam? O que o senhor está entendendo que a cidade mais precisa pelo clamor das pessoas? Olha, no município a gente vê várias alegações, vários pedidos. Aqui no centro, por exemplo, você vê mais o pedido do trânsito, né? Se você vai para os outros bairros, você vê muita queixa da iluminação e a queixa de que deveria cuidar melhor das ruas, né? Então depende muito da área em que você está em Rolim de Moura. E o senhor tem uma prioridade, caso eleito no dia 7, aquela sim, olha, tenho que resolver nos primeiros 6 meses ou no primeiro ano de governo, essa é a minha prioridade, tem que resolver porque senão a coisa fica feia. Olha, como a gente estava explicando, é administrativo-política. Na parte administrativa, você tem coisas de imediato que não dá para esperar. E na parte administrativa, você ainda vai ter planejamentos a longo prazo. Tá? A curto prazo, eu penso que dá para fazer, e com sucesso, o prefeito e aquele secretário de educação, que eu vou estar junto com o pessoal da educação. Isso aí já no primeiro mês, segundo e terceiro mês, junto com os professores, junto com os diretores,
saber as causas das melhoras, o que precisa de fazer. Isso aí é imediato, né? Tem a saúde também, mas a menina dos meus olhos é a educação, porque a educação, ela é o alicerce daquele prédio de 40 andares, você está entendendo? Num prédio de 40 andares, você, para ter ele bem estruturado, vai fazer o buraco lá, vai preparar ele bem. E num país como o nosso, nós precisamos de educação. Hoje só tem direito a sonhar em ser um engenheiro, um advogado, ou ter um bom emprego público, quem é filho de funcionário público que ganha razoável, ou quem já é filho de um doutor. O filho das pessoas de baixa renda tem o direito de sonhar. Então, a educação é o meu número 1. Lógico que algumas pessoas exageram, não vai cuidar da saúde. É lógico que eu sou médico, eu vou passar vergonha na saúde? Nunca. Entendeu? Eu vou passar vergonha na Secretaria de Obras? Nunca. Eu vou delegar aquelas pessoas e ficar analisando. Agora, a educação é prioridade. Eu acho que toda criança... A igualdade começa na criança. Toda criança merece a igualdade de sonhar. Muito bem, estamos recebendo aqui o candidato a prefeito do Partido Verde, do PV, o doutor Antônio Júlio Gazelli. Hoje encerrando essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Semana que vem a gente vai começar a ouvir, a sabatinar, a conversar, a conhecer as propostas aqui no Balanço Geral dos candidatos ao cargo de vice-prefeito. Por falar em vice-prefeito, doutor Júlio, o seu vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, é o seu filho. O senhor não teve receio, ou o partido não teve receio, quando chegou à conclusão que o senhor seria o candidato do partido e que o seu filho seria vice? O senhor não ficou com medo disso causar um prejuízo à campanha do partido? Não, veja bem, qual o prejuízo que isso poderia causar? Se você tem um vice que tem 1.500 votos, é muito melhor do que você ter seu filho, que é o mesmo voto seu. Então, eu não sou burro. Você está entendendo? Eu procurei uma pessoa aqui em Rolim de Moura, não uma, várias, vou citar uma que senão fica demagógico, eu estou político, não sou político, que é o Ivo Geller Dalano. Por que esse rapaz? Ele é competente administrativamente, você está entendendo? E não exigiria nada de mim. Eu não posso pôr um vice que vai exigir alguma coisa em troca. Eu teria que colocar um vice que, se eu viesse a faltar, ele teria competência administrativa, porque a minha mentalidade é administrativa e não política. Você está entendendo? Agora, só que a gente tem que ter um pouco de política. E um pouco de política, eu teria que ver um vice que tivesse aí uns 1.500 votos, porque essa eleição pode ser decidida por 500 votos. Como eu falei, eu não tenho uma inteligência baixa que vai trazer meu filho. Agora vamos responder a pergunta. Então, por que ficou seu filho? Responda essa pergunta. Ficou por vários motivos. O nosso grupo era curto. E eu tinha que pegar alguém de minha confiança e com competência. Você está entendendo? Ele é engenheiro. Não é que engenheiro é melhor do que outras pessoas. Ele entende da parte administrativa. E ele é uma pessoa que eu sempre vim conversando com ele. Entendeu? Então, eu não poderia colocar uma outra pessoa que estão me dando apoio, que também não cobrariam de mim, mas que teriam alguma dificuldade administrativa caso eu venha a faltar. Então, foi ele. Você está entendendo? Eu vou responder uma pergunta, não sei se está aí, que vem perguntando pela rua. Algumas pessoas da oposição dizem assim, ele está querendo, ele põe o filho dele, que ele quer fazer o filho dele um político. Não, não é isso. O meu filho entrou porque foi o que eu respondi, nós não tínhamos um vice que não fosse cobrar da gente e tinha competência. No caso do Ivo Geller, ele não pôde, por causa da Lano, ele tem uns projetos de reflorestamento. Para fazer meu filho um político é moleza. É só entregar a Secretaria de Obras para ele, você está entendendo? Eu teria um vice como Ivo Geller, meu filho assumiria a Secretaria de Obras, que para arrumar as ruas, colocar lâmpada, é fácil, não é falta de dinheiro não. Isso não é feito porque a mentalidade hoje é você colocar técnicos que entendem de licitação, mas não entende de uma administração de patrol, de máquinas, não entende de estoque, de lâmpadas,
previsão de compra que vai queimar tantas lâmpadas, e meu filho seria um sucesso nessa parte de obras, que ele é engenheiro, já trabalhou em empresas de asfalto lá em Vitória, durante a parte acadêmica, já trabalhou em prédios, tá entendendo? Então, para tornar meu filho político não seria difícil. Ele, na verdade, já é um político nato. Ok, o senhor disse aí, o candidato, que uma das prioridades, provavelmente respondendo a minha pergunta, para começar um possível mandato, que será a educação. Agora, o senhor é médico. E qual que é a proposta para a saúde? A gente sabe que no Brasil, né, um dos grandes problemas é a saúde, é fila, nos postos, nos hospitais, é a falta de equipamentos, é a falta de mão de obra, no caso de médicos, de profissionais mesmo da saúde. Qual que é a sua proposta para a área de saúde do município de Rolim de Moura? Vamos falar de imediato, né? Hoje você, não na política de Rolim de Moura, se você acessar vários programas de partido, o programa eleitoral de vários municípios, todo mundo vai falar de saúde dentro de a longo prazo, tá? Eu prefiro falar hoje de a curto prazo. A pergunta sua melhor para mim seria o que você vai fazer de imediato, né? De imediato é o seguinte, saber que existe a medicina preventiva e a de urgência. Por exemplo, na medicina preventiva, nós temos os agentes de saúde, né? Nós temos o posto de saúde. E temos o hospital do governo, que ele é mais para urgência. Então, você precisa, antes de pensar, lógico, que tem que reaparelhar o hospital do governo, você tem que pensar nos postos de saúde, no treinamento, ver o que está errado. Eu, como médico, sentarei, conversarei com outros médicos, enfermeiras, que, na verdade, elas entendem mais da dificuldade de enfermeiros do que os próprios médicos, ver aonde que está os problemas, entendeu? Da saúde preventiva. Por quê? Você não pode ter no hospital do governo muita gente com crise de diabetes, que é de urgência, crise de hipertensão. Então, você precisa de um bom cadastramento das pessoas que são hipertensas, diabetes ou da medicina preventiva, para que elas não cheguem 2 horas da manhã com uma crise de hipertensão no hospital do governo e teve um acidente. Entendeu? Às vezes a família daquela pessoa acidentada 2 horas da manhã está reclamando que está demorando a ser atendido, mas naquele minuto, 2 minutos antes, o médico está lá enrolado com uma pessoa de crise hipertensiva, que está tendo um derrame que não houve um bom cuidado prévio. Então, seria medicina preventiva de imediato. A longo prazo, nós, quando vencermos essa eleição, se Deus quiser, a partir de 7 de outubro, vamos sentar, analisar com o atual secretário de saúde, o pessoal, o que ele já tem para que a gente possa melhorar, porque até 30 de novembro ainda dá para mandar projetos. Então, temos que conversar com eles, ver o que eles têm de hoje, de projeto para coisa. Não adianta eu dizer que vou fazer um outro projeto, que ele só vai começar ano que vem. Então, o dia a longo prazo, nós vamos tentar ver o que eles têm na mão, porque esses dados, no portal da transparência da prefeitura atual, ela não chega a nós. Lembrando do portal da transparência, sem misturar as coisas, seria aquele site da internet em que a prefeitura vai dizer quanto que gasta de gasolina, quantos carros tem, quantos médicos tem, quais são os projetos que tem, quais que estão para chegar. Nada disso é informado hoje. Bom, estamos aqui recebendo então no programa o candidato do Partido Verde, o PV, candidato ao cargo de prefeito de Rolim de Moura, o doutor Antônio Júlio Gazelli. Bom, ainda falando a questão de saúde, que é a questão das drogas, que hoje é muito mais uma questão de saúde do que de segurança pública. O senhor também tem algum projeto, o seu programa de governo tem alguma coisa para contemplar e tentar diminuir, amenizar esse problema da droga? Veja bem, o projeto, que é plano de governo, normalmente isso aí muitas pessoas não sabem, vamos esclarecer o que é plano de governo. É uns detalhamentos que os candidatos entregam ao Tribunal Superior Eleitoral o que ele pretende, tá?
quando você faz um plano de governo, você tem que ser prudente e não iludir, porque você vai ter que cumprir coisa que você não sabe se de acordo com a verba vai chegar. Mas hoje, contra a droga, é muita coisa para fazer contra a droga. Primeiro, existe o traficante. Nós não podemos, primeiro, ir no traficante. Por que existe? Onde existe Rolim de Moura, as bocas de fumo? O prefeito, ele é uma autoridade, sim, local. Ele não pode ser político todo, ele tem que ser administrativo, tem que estar junto com o delegado, dar apoio, saber o que o município pode fazer ou não por ele, se a Secretaria de Segurança Pública do Estado dá aquele apoio ao delegado de forma adequada e aos policiais civis ou não, chegar com o comandante da Polícia Militar, saber o que pode fazer, o que acontece, por exemplo, dar esse apoio a eles. Né? E aí, sobre o tratamento da parte médica em si, já vi vários projetos de recuperação do dependente químico. Primeiro tem que ser o seguinte, tem que ver o nível financeiro do município se suporta. Por exemplo, o mais adequado é você chegar para o dependente químico que quer, a família dele quer, e ele tem que ser internado. Porque existe uma coisa que muitas pessoas não sabem, que é a abstinência. A abstinência ela é tanto do corpo, tá, que a gente chama somática, como psíquica. E o corpo do dependente químico, ele pede. Então, não adianta você chegar para aquele dependente químico e dizer, para com isso, toma uma vergonha. Não é isso, questão de tomar vergonha, para com isso. Ele precisa de ser internado. Então, tem um período de internação, essa é a forma adequada. Período de internação, para você internar ele, e depois ele passa por uma outra etapa, em que ele vai fazer serviços tipo de jardinagem, você está entendendo? De teatro. Aí depois, tipo, se ele tem ou não uma profissão, ele começar a ganhar autoestima e continuar com psicólogo e com remédios de psiquiatria, explicar para ele que é possível, ajudar ele, fazer ele acreditar que ele é possível se recuperar. Agora, outras coisas assim de imediato para recuperar, a gente vê que é bem difícil. Teria que ser mesmo ir aonde está vendendo para que não ocorra novos usuários. Entendeu? Se você não consegue recuperar o que tem, pelo amor de Deus, não deixa formar mais. É a polícia civil, a polícia militar, o município vendo o que pode fazer. Eu falei com o prefeito, ele tem que ser administrativo primeiro, depois político. Aí ele não pode esquecer a parte política. Se, por exemplo, a Polícia Civil ela precisa de mais apoio lá em Porto Velho e com o delegado lá pedir aí sim usar a política e não a politicagem. Estamos conversando com o doutor Antônio Júlio Gazelli, candidato a prefeito aqui de Rolim de Moura. Ainda dá tempo de mais uma pergunta nesse bloco aqui, e o senhor já falou a questão do trânsito, falou um pouquinho, mas também está ligado ao problema da saúde, né? São muitos acidentes de trânsito que acontecem aqui em Rolim de Moura. O pessoal reclama prudência, imperícia, falta de sinalização. O que o senhor pensa, o que o senhor pretende fazer, caso eleito, para o trânsito do município? Você veja bem, tem o imediato, que não dá para esperar, e tem o a longo prazo. O imediato, me parece que é um pouco atrasado, mas o atual prefeito já começou a colocar a sinalização. Esse é o número 1. Né? E vamos seguir, continuar com as placas. Inclusive, sem fugir do assunto, eu como prefeito teria vergonha de terminar os 4 anos do meu mandato, os cruzamentos de ruas não ter o indicativo do nome da rua. Você está entendendo? Isso também é trânsito. Porque às vezes um carro fica perdido, andando para lá e para cá, atrapalha o movimento do trânsito. E nós temos hoje, se você reparar bem, 30% a 40% dos carros que rodam em Rolim não são de pessoas de Rolim, que estão fazendo alguma coisa aqui, procurando alguma rua. Então, de imediato, é a sinalização.
E a longo prazo? A longo prazo, nós precisamos de uma empresa, fazer uma consultoria de empresa que vai estudar o redesenho de Rolim de Moura. Porque nem tudo é semáforo ou sinaleiro. Não é, quando você coloca o sinaleiro, não quer dizer que você vai resolver o trânsito. No antigo governo municipal do Ivo Cassol, ali pelo centro, perto da onde tem o Irineu Falcão, ele fechou ali. Quem vinha descendo a Guaporé, lá da onde tem hoje a imagem, dava a volta. Aquilo era uma coisa correta, mesmo sem muito estudo. Aí uma outra administração chegou depois, disse que tinha que dar a volta, abriu ali e uma senhora foi atropelada ali e morreu. Você está entendendo? Aí depois alguém chegou, colocou um sinal ali, e o sinal hoje não funciona. E esse sinal custou quanto? Quanto que foi de contrapartida? Você está entendendo? Então nós precisamos de uma empresa de urbanismo que tenha engenheiro de trânsito, chamado engenheiro de tráfego, fazer um estudo a longo prazo. Por exemplo, mês passado, no Brasil, vendeu 405 mil automóveis a mais, nesse mês de agosto. Como que vai ser daqui a 4 anos? Então, nós precisamos de uma empresa especializada que ela tenha visão no futuro. Qual o redesenho? Entendeu? Fecha esse cruzamento, fazendo contorno à direita, vai sempre reto, pode fazer contorno à direita e voltar. Temos que trazer quem entende mais do que nós. Por exemplo, no hospital, você trouxe médico. Você está entendendo? Para o trânsito, você tem que trazer pessoas entendidas em trânsito. Não é um vereador ficar chegando lá na Câmara, dizer, faz-se, seu Sebastião Serraia, saber a necessidade de colocar quebra-mola aqui ou ali. Essa mentalidade política tem que acabar, tem que ser entregue a técnicos. Entendeu? Eles que vão fazer estudo. Isso é a longo prazo. Imediato, sinalização mesmo e campanha, que você mesmo já faz essas campanhas aí, é muito interessante. Muito bem, vamos encerrar esse bloco. Estamos recebendo aqui hoje o candidato a prefeito do PV, o doutor Antônio Júlio Gazelli. O voto na Record. Oferecimento. Massari, nosso papel é imprimir sua ideia. Supermercado Central, o centro da economia. Unilar Estofados, estofados planejados. E Anderson Lins, assessoria musical e eventos.